Alô, saudações, bem-vindos ao meu canal do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo de Química. Aqui é Valdo Mário, estudante universitário. Bom, para este vídeo eu resolvo a questão do exame extraordinário de Química, ensino de secundário geral, 12ª classe 2021. Para si que está pela primeira vez ao canal e para si que está sempre ao canal e não está inscrito, e para si que está inscrito, sejam ambos sempre bem-vindos ao canal. Para si que não está inscrito, convido, subscreve-se ao canal e ambos partilhem o link do vídeo, deixem ficar likes necessariamente para que o vídeo chegue às mais pessoas possam assistir. Bom, para tratar-se de conteúdo de natureza didático e porque estamos de pandemia, recomendo para si que está vendo o vídeo com que lave as mãos e use máscara constantemente e tente seguir outras recomendações de tutela, pois a pandemia que nos assola é transmitida fluentemente sob vias respiratórias e por contacto. Contacto em materiais e ou objetos, incluindo pessoas, segundo dados mundialmente coletados. Razões as quais da necessidade constante da lavagem das mãos e do uso constante de máscara. Bom, a mão esquerda segura o telemóvel, a mão direita a caneta, contém papel correspectivo à questão para a resolução e para si que admira o que faço e pretende apoiar financeiramente para investimento, deixarei ficar chapéu no final da descrição do vídeo. Vamos essencial sobre forma de selecionar a questão para o vídeo. Ajustando a imagem. Tem-se exame extraordinário de Química. Ensino secundário geral 2021, 12ª classe. Indo à questão 33, questão 33 diz-se: qual é a forma molecular do benzoato de sódio? Necessariamente. Bom, antes de prosseguir, importa-me recordar-se que está vendo o vídeo com que subscreve-se ao canal e se pretende receber notificações dos próximos vídeos, das próximas publicações, ative o sino de notificações. Deixe ficar seu like, inclusive partilha. E recomendo com que revisite a playlist dos vídeos do canal. Retornando ao problema, nesses 33, sob forma a respondê-lo, bom, benzoato de sódio necessariamente é um composto químico composto pelo benzeno, ao qual ao benzeno encontra-se ligado o grupo carbonilo e ao carbono do grupo carbonilo encontra-se ligado ao oxigênio e o mesmo oxigênio ligado ao elemento sódio. Necessariamente. Bom, 33 necessariamente benzeno tem-se carbono, seja átomos de carbono, formando aqui bom, ligações duplas, estão alternando ligações, estão acertando hidrogênios, ou seja, o carbono, então hidrogênio, obedecendo à tetravalência do carbono, podendo representar inclusive da seguinte maneira: ligação saltando, fazer alternância necessariamente, então inclusive acertando a tetravalência do carbono necessariamente, então podendo representar inclusive na forma esquelética, então fazendo aqui uma alternância de ligações, ou inclusive fazendo aqui alternância de ligações, isso também é benzeno, que é inclusive C6H6, como eu dizia, benzeno, anel aromático, anel benzeno. Bom, benzoato de sódio necessariamente é composto nesse seguinte, a qual grupo carbonilo encontra-se ligado ao carbono do benzeno é o mesmo grupo carbono do grupo carbonilo encontra-se ligado ao oxigênio e o sódio. Então, benzoato de sódio necessariamente. Bom, de forma ilustrativa, inclusive, posso, dessa forma, a representar números de carbonos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, fazendo alternância. Então,
Então, tens um hidrogênio, um hidrogênio, um hidrogênio, um hidrogênio, um hidrogênio. Agora, substituindo hidrogênio pelo carbono, então teria necessariamente o benzoato de sódio. Benzoato de sódio. O que significa? A fórmula molecular terá átomos de carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 H, 1, 2, 3, 4, 5 e CO2 Na, necessariamente, ou inclusive sódio C6H5CO2 necessariamente. Bom, indo às alternativas do problema, sob forma já a forma do benzoato de sódio. Então tem-se aqui a opção B, a opção correta B, necessariamente. A opção B é a correta. A opção B é a opção correta. Porém, posso inclusive demonstrar aqui as possibilidades de síntese do mesmo composto. Salientar que benzoato de sódio é derivado de ácido benzoico, necessariamente, e ácido benzoico necessariamente o ácido benzoico ácido benzoico, que o composto, que o grupo carbonilo que liga-se ao benzeno, agora o carbono de benzeno encontra-se ligado inclusive ao grupo hidroxila. Bom, reacionando com hidróxido de sódio, salientar hidróxido de sódio, necessariamente hidróxido de sódio. Então, que tem sódio ou H, então necessariamente a estrutura correspondente ao hidróxido de sódio. Necessariamente, tratando o ácido benzoico com o hidróxido de sódio, então em solução aquosa, em solução aquosa de hidróxido de sódio, então depois fornecer o calor ao meio externo para que inclusive a variação possibilita a obtenção do benzoato de sódio. Então eu obtenho necessariamente o benzoato de sódio. Bom, podendo inclusive ilustrar o mecanismo como obtenho o benzoato de sódio necessariamente. Então, mecanismo como ocorre para essa reação, teria hidróxido de sódio reacionando com água, primeira etapa hidróxido de sódio e água, então obtenho cation sódio e OH menos necessariamente. Em que tratado com ácido benzoico, com o mecanismo da reação, então ácido benzoico, então teria nesse caso o nucleófilo, então irá atingir necessariamente o carbono do grupo carbonilo, com a retirada do carbono, da ligação, sob forma a estabilizar o carbono. Então teria menos, então 1, 2, 3, 4, 5 e 6, carga negativa. Então OH, OH. De seguida, o cation sódio, necessariamente ocorrerá porque o oxigênio possui orbital de baixa energia capaz de formar ligação e por doação formará ligação
com sódio, necessariamente. Está por ligação covalente ativa. Então, tendo necessariamente oxigênio, sódio e OH. E nesse caso, tendo dois grupos de hidroxila no mesmo carbono, necessariamente ocorre uma instabilidade, necessariamente ocorrendo aqui reação intramolecular. Bom, havendo aqui possibilidade de ruptura de oxigênio, de hidrogênio ligando-se a outro carbono, ou seja, oxigênio, formando necessariamente, ou seja, protonando o oxigênio. Então, e finalmente obtenho ONA+. Então, havendo aqui laranja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então desprotonando aqui a água, a retirada da molécula de água, necessariamente. Então, terei grupo carbonilo e água, o que é benzoato de sódio. Benzoato de sódio, necessariamente. Outra possibilidade seria a partir do benzoato de ácido benzoico, tendo hidróxido de sódio. Então, o hidróxido de sódio, pessoa, o oxigênio orbitado de baixa energia é capaz de formar uma ligação. Então, terei aqui necessariamente carbono ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6. OH, 2O, sódio, hidrogênio, que é o formal mais. Então, tendo aqui o que ocorrerá, a reação intramolecular inclusive. Então, o hidrogênio irá para a ligação covalente ativa. Então, formando aqui oxigênio e água, OH, ONA+. Então, ocorrendo a reação intermolecular, pela instabilidade dos grupos hidroxila no mesmo carbono, então, ocorrendo um rearranjo, então, o hidrogênio, pela ruptura, neste caso, formando protonando oxigênio. Necessariamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, finalmente, retirada da molécula de água. Então, terei aqui. Então, ácido benzoico, ou seja, benzoato de sódio. Benzoato de sódio. Necessariamente. Benzoato de sódio que obtenho. Ou inclusive, podendo obter cloreto de ionilo, piridina. Obtenho aqui cloro com hidróxido de sódio e aquecimento. Obtenho o ácido benzoico, necessariamente. Bom, é tudo. Dúvida será prazer em respondê-los. Ajude o canal